Privilégio estar aqui nessa manhã com você, para a gente poder ser um pouquinho mais edificado pelo que Deus já está fazendo. A gente sempre fala muito aqui na igreja que o nosso domingo, ele é como aquele almoço em família. Aquele almoço em família que você encontra o seu pai, você encontra a sua mãe, você encontra os seus tios, você encontra os seus primos, para juntos a gente poder desfrutar de um precioso banquete que Deus tem para nós. E o banquete que o Senhor tem para mim e para você todo domingo é a presença dEle. É a palavra dEle. É a edificação que somente Ele pode trazer para mim e para você. Porque muito embora a gente possa vencer em muitas áreas da vida, se a gente fracassar no nosso relacionamento com Deus, a gente vai fracassar em tudo. E que hoje seja um dia onde você vai edificar um pouquinho mais a vida que o Senhor te deu. Esse coração precioso que o Senhor colocou sobre você. Hoje, nós estamos numa série de mensagens e você já sabe o nome. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. E sinceramente, esse título é poderoso demais. Quando o pastor Juan trouxe esse título para a gente lá no planejamento do ano passado e começamos esse ano uma série anual, eu falei, poxa, que legal. Porque é um tema que você pode tratar o ano inteiro, porque ele é real, ele é verdadeiro. Há 7 meses a gente está pregando sobre isso. Há 7 meses você está ouvindo sobre isso. E pelos próximos 5 meses nós também vamos falar, sabe por quê? Porque essa é a verdade. Você pode ser uma pessoa comum, mas se você serve o Deus do extraordinário, você vai viver o extraordinário de Deus. Você pode não ter um bom nome, talvez o seu nome ele não é tão diferente. Talvez você olhe para o seu nome e fale, nossa, mas no meu trabalho tem mais 5 pessoas com o mesmo nome que o meu. Na minha escola existem mais 4 pessoas com o mesmo nome que o meu. Quando alguém vai chamar, chama o outro, eu sempre olho porque o meu nome ele é muito comum. Ou talvez você não veio de uma linhagem pastoral ou de uma linhagem profética, mas você não precisa disso, porque para viver o extraordinário de Deus, basta ser um filho de Deus que vive essa filiação com responsabilidade. Para viver uma nova história, para viver algo sobrenatural, você só precisa servir a este Deus e ser um filho responsável, ser um filho que honra o caráter do Pai, ser um filho que honra as palavras de Deus. Pessoas que vivem o extraordinário de Deus, observe isso, não são aquelas que nascem com grandes poderes, são aquelas que sabem lidar com as grandes responsabilidades. Tem muita gente que nasce com muito poder, tem muita gente que nasce com um nome muito esplêndido dentro da família, já com uma carreira iniciada, mas se tornam pessoas frustradas, porque não souberam lidar com a grande responsabilidade que receberam. Já outros não têm um grande nome, já outros não têm uma grande história, já outros não veio de um berço de ouro, já outros que não veio de uma família que ensinou como deveria ensinar, mas porque um dia conheceram ao Senhor e souberam honrar a esse Deus, hoje vive o sobrenatural. E hoje pode ter uma geração que honra a Deus, e hoje tem uma geração que frutifica, hoje tem uma geração que por onde essas pessoas vão, elas geram frutos dignos de arrependimento. E eu sei que todos nós aqui recebemos algo de Deus. Todos nós, eu e você, todos nós recebemos do Senhor algo que eleva o nosso comprometimento. Algo que eleva o nosso comprometimento, e isso é a filiação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, você já é filho de Deus, você tem uma grande responsabilidade. Mas se você está aqui hoje e ainda não foi te revelada essa filiação, talvez hoje é o dia da sua conversão. Amém? Deus não está em busca de pessoas que são imponderadas. Ele está em busca daqueles que são responsáveis com aquilo que Ele entrega. Não está em busca de pessoas muito habilidosas, mas está em busca de pessoas que têm um zelo muito grande com aquilo que Ele colocou em suas mãos. Pessoas comuns que vivem histórias extraordinárias são aquelas que servem o Deus do extraordinário. Aquelas que servem o Deus do impossível. Essas que mesmo sem um grande nome, vivem por esse Deus. Mesmo sem uma grande autoridade, vivem pela autoridade de Cristo. Mesmo sem um grande nome, vive pelo nome de Jesus e lidam diante disso com responsabilidade. E nessa série de mensagens a gente já passou por várias temporadas. E atualmente nós estamos na temporada
da reconstrução. E a gente já falou de várias coisas e hoje vamos falar da reconstrução da responsabilidade. Se você se sente um filho de Deus que precisa ser um pouco mais responsável, hoje é o dia da sua transformação. Porque nós vamos aprender as consequências de sermos e de não sermos responsáveis com o que Deus deu. Para isso, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Obadias, capítulo 1. Obadias, lá no Antigo Testamento, tem apenas um capítulo. E nós vamos passar por esse livro inteiro e aprender muitos princípios. Quantos encontraram? Digo, achei. Amém. Quem não encontrou, diz, espera aí. Vou esperar mais só um pouquinho. Se você estiver com certa dificuldade, a gente projetou todo o texto aqui e você pode acompanhar conosco. Obadias capítulo 1, o texto diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e em seu íntimo você diz: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se os ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cair, cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, irão engolir, serão como se nunca tivessem existido, mas no monte Sião haverá livramento. No monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. Mas ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte Esaú, e os de Cefalá ocuparão os territórios dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Até aí. Não tinha como ler apenas um versículo desse livro. Se você nunca leu um livro da Bíblia todo num dia, você acabou de ler.
terminou o livro de Obadias. Mas para a gente poder entender o que está escrito aqui, a gente precisa entender algumas coisas. Obrigado, Priscila. Quem é que foi Obadias? Quem que foi esse homem que viveu uma história tão extraordinária? A história bíblica não vai dizer quem era Obadias. Alguns estudiosos também nem sabem dizer quem ele era. Não sabe se ele era filho de um rei, não sabe se ele era pai de alguns príncipes. Ninguém sabe se ele era alguém tão poderoso naquela sociedade. Inclusive, o nome Obadias é citado mais de 25 vezes no Antigo Testamento, e todos eles de pessoas diferentes. Sabe o que isso nos mostra? Obadias era um nome extremamente comum naquela sociedade. Mas a gente aprende aqui que para que você seja um homem ou uma mulher usada por Deus, você não precisa ter um nome diferente. Você não precisa vir de uma linhagem sacerdotal. Você só precisa carregar a palavra do Senhor com responsabilidade. E para a gente entender o que a gente acabou de ler, Obadias, ele é um profeta, e ele está trazendo a visão de Deus para aquele povo. E a gente ouve falar aqui de Edom, ouvimos falar de Judá. Para a gente compreender melhor, a gente precisa voltar lá atrás e lembrarmos de dois personagens bíblicos muito famosos, Jacó e Esaú. Lembra de Jacó e Esaú? Aqueles dois irmãos, aqueles gêmeos que nasceram, e um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Eles são filhos de Isaac. Jacó e Esaú são gêmeos, só que eles têm personalidades completamente diferentes. Esaú, ele é muito forte, ele é um caçador. Esaú é um homem forte, aquele que ele traz orgulho para o seu pai. O seu pai Isaac olha para Esaú e fala: esse aqui é o meu favorito, porque ele é forte, porque ele é grande, porque ele é caçador, porque ele tem uma postura de ousadia. Mas o outro, Jacó, ele já é mais caseiro, ele já é mais tranquilo. Ele não é um grande guerreiro, ele não tem um grande porte, mas ele é o preferido da sua mãe. E no momento em que eles nasceram, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, e por isso seus pais deram a ele o nome de suplantador, aquele que segura o calcanhar. Desde o início, esses irmãos mostraram preferências diferentes. Esaú muito habilidoso, Jacó tranquilo e caseiro. E a história acontece, você sabe, quando Esaú, esse garoto forte, sai para fazer uma caçada, e de repente ele volta para casa muito faminto, e ele está com muita fome. E então Jacó, que estava em casa, muito tranquilo, caseiro, fazendo uma sopa de lentilhas. Esaú chega e fala: Jacó, me dá essa sopa de lentilhas aí, porque eu estou com muita fome. E Jacó, muito esperto: bom, eu te proponho uma troca. Se você ceder o seu direito de primogenitura, porque você nasceu primeiro, eu te dou o meu prato de lentilhas. Caso contrário, nada feito. Esaú, que tinha o direito da primogenitura, da bênção do seu pai, ele tomou a sua decisão pelo seu estômago. Ele tomou a sua decisão pela sua necessidade imediata. Então ele fala: de que me serve essa primogenitura? O que eu preciso é saciar minha fome. Fique com essa primogenitura e me dê esse prato de lentilhas. E assim foi feito. Anos mais tarde, quando o pai Isaac está prestes para abençoar Esaú, esse que merecia a primogenitura, a mãe Rebeca, que prefere o filho caseiro, chega para Jacó e fala: vamos fazer você se passar por Esaú, porque o seu pai quer dar primogenitura para ele, mas não vai ser assim. Vou vestir você com pele de carneiro, porque Esaú é peludo. O seu pai já está cego, quando você chegar para ele, ele precisa apalpar. E quando ele apalpar, ele tem que sentir uma pele cheia de pelos. Vou te cobrir com peles de carneiro. E assim vai Jacó, com pele de carneiro, perto de Isaac, o seu pai. E ele fala: pai, pode me dar a bênção. E ele fala: engraçado, porque a voz é de Jacó, mas a pele é como de Esaú. Que assim seja feito, que você receba a bênção da primogenitura. Esaú, quando volta da caçada, chega para receber a bênção do pai, e o pai fala: filho, eu já te dei a sua bênção. E fala: não, pai, você não me deu. O que aconteceu? Você já recebeu sim, Esaú. Então descobre-se que Jacó se passou por Esaú.
E Esaú se propõe matar Jacó, perseguir Jacó, para destruir a vida dele, porque ele o trapaceou. Talvez Esaú tinha se esquecido que anos atrás ele tinha desprezado aquilo que Deus tinha dado a ele. E vendeu e trocou. Mas quando chegou o momento certo, a decisão dele lá atrás já tinha influenciado o seu futuro. O que aconteceu é que Jacó fugiu, foi para a casa do seu tio Labão, tomou as filhas de Labão, se casou com elas, constituiu uma família e daí gerou um povo, Judá. Esaú, por outro lado, também viveu a sua vida sem a bênção da primogenitura, mas também se casou e teve filhos. E Esaú gerou uma outra nação chamada Edom. Muito embora depois de um tempo Jacó e Esaú tenham se reconciliado, esses povos se tornaram inimigos para todos sempre. E o que Obadias está trazendo nesse texto é o juízo de Deus sobre a nação descendente de Esaú, a nação de Edom. E aqui nós aprendemos que a irresponsabilidade de Esaú em relação à sua primogenitura trouxe irresponsabilidade sobre o povo que viveria após ele. Por terem vindo de um pai que rejeitou a bênção de Deus, essa agora é uma nação amargurada. A nação que descende de Esaú agora é uma nação que cresceu no ódio, que cresceu na violência. Muito embora o seu pai tenha se reconciliado com seu irmão, cresceram com o coração endurecido. Era um povo que, muito embora tenha conquistado alguma coisa, permaneceu com o coração endurecido. É um povo que, muito embora tenha crescido um pouco, não sabia apreciar nenhum tipo de bênção sem serem tomados pelo ego, sem que fossem tomados pela soberba, sem que fossem tomados pela arrogância. O pouco de êxito que essa nação descendente de Esaú teve, o pouco de êxito que eles conseguiam, eles humilhavam os seus inimigos, eles humilhavam aqueles que estavam à sua volta. Eles engrandeciam o seu nome, diziam que eles eram bons demais, diziam que ninguém podia tirar eles do seu alto poder. Há tempos atrás a gente estava na temporada que chamava O Poder Revela, quantos lembram? E uma coisa que foi muito falada é que o poder, ele não corrompe ninguém, mas o poder apenas revela o coração dessas pessoas. O poder apenas revela aquilo que está oculto, e Edom foi assim. Edom foi essa nação que, quando experimentou um pouquinho de êxito, vomitou soberba. Experimentou um pouquinho de grandeza, humilhou os mais fracos, se alegrou na derrota da sua nação irmã. E nós vemos no primeiro versículo a ira de Deus recair sobre esse povo por causa da arrogância deles. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele abate os soberbos. Deus não suporta o soberbo. O texto vai dizer, olha, Deus falando sobre Edom: eu fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada, o orgulho do seu coração te enganou, você vive nas fendas da rocha em um lugar alto, e no seu coração você diz: quem é que pode me jogar daqui de cima? Quem é que pode me derrubar? Quem é que pode vencer a minha batalha? Quem é que pode vencer o meu exército? E o verso 4, o Senhor diz: ainda que você suba como a águia, ainda que você faça o seu ninho lá nas estrelas, de lá de cima eu te derrubarei. A nação de Edom, ela foi privilegiada, porque ela ficava no lugar alto, no lugar difícil acesso para os seus inimigos. Os inimigos de Edom não conseguiam chegar lá com facilidade. Então Edom tinha facilidade na sua defesa, dava vantagem para eles em qualquer ataque. E Deus diz: mas eu te derrubarei de lá, porque você acha que a sua estrutura é suficiente para te proteger. Eu exercerei juízo sobre você, porque você acha que você é bom demais, você acha que o seu legado é superior, você pensa que porque eu te concedi certos privilégios, você pode ser orgulhoso e soberbo, mas isso não vai passar desapercebido aos meus olhos. Tem muita gente que é assim como Edom. Tem muita gente que é como esse povo, olha para as suas fortalezas e se acha intocável, olha para aquilo que construiu e acha que ninguém pode tocar, e quando se sentem ameaçados, eles querem aumentar as suas estruturas, quando se sentem ofendidos, querem elevar o seu nome, querem elevar a sua moral, mas Deus é quem diz no verso 4, ainda que você suba lá nas estrelas, ainda que você construa a sua estrutura lá, de lá eu te derrubarei. De lá eu te derrubarei, porque não existe ninguém que, por melhor que seja, tenha o direito de se orgulhar em seu coração daquilo que é.
Não existe ninguém que, por melhor que seja, por melhor que faça, possa se orgulhar em si mesmo e ser soberbo e ser arrogante. O que ele está dizendo, por mais que você queira se impor, por mais que você queira ser endeusado, por mais que você queira ser temido, eu te derrubarei de lá porque você é arrogante. Eu te derrubarei porque você tem um ego inflado, maior do que qualquer outro. E há mesmo quem diga, eu realmente me acho assim. Eu realmente me acho assim, sabe por quê? Deus é comigo. Deus é comigo, então eu realmente sou invencível. Deus é comigo, olha tudo que eu faço. Querido, não se engane. A nação de Edom também era de Deus. Porque ela veio de Esaú, que era filho de Isaac, homem de Deus. Mas por causa da irresponsabilidade com aquilo que Deus deu, Edom estava sendo derrubada. Então a questão não é quem é de Deus e quem não é. Deus odeia a soberba no coração de qualquer um. Deus abate os soberbos porque Ele odeia essa postura. E por causa da postura de Edom, o Senhor traz outros juízos. Para aqueles que não lidam com responsabilidade com o que o Senhor deu, o Senhor derruba, o Senhor abate. Primeiro Deus condena a postura arrogante de Edom. E em seguida Ele tira os seus recursos. E é o que nos leva ao segundo ponto. Deus tira a sua prosperidade. Versículos 5 e 6. Há uma tradução que diz, se os assaltantes viessem durante a noite, eles teriam derrubado somente o que quisessem. Se os que colhem uvas viessem, eles deixariam alguns cachos nos pés. Mas vocês foram completamente destruídos. Deus retira a prosperidade daqueles que não são responsáveis com o que Ele confiou. Deus só atribui esse nome de Senhor ao dinheiro. Olha que interessante isso aqui, porque Deus sabe que nada mais pode prender um homem do que as suas posses. Deus sabe que para um homem, quando ele quer alguma coisa, quando ele está na sua carnalidade desejando algo, ele ultrapassa qualquer coisa. Ele ultrapassa os princípios de Deus. Ele não está preocupado no que Deus vai pensar, se é certo ou errado, ele está preocupado em conseguir. E é interessante que quando Deus quer tratar uma pessoa com o coração desajustado, primeiro Ele vai tocar nos senhores dos seus corações. Tem muita gente que tem muitos senhores dentro de si. Hoje há homens e mulheres que têm muitos deuses dentro de si, tem muitos ídolos. E mesmo dentro da igreja, mesmo dentro das nossas casas, às vezes nós temos muitos senhores que nos diz para fazer as coisas de Deus, mas com a motivação errada. Motivado pelos senhores dos nossos próprios corações. Quando Deus quer tratar aquele que está com o coração desajustado, Deus toca nos nossos senhores. Quando Ele quer nos tratar, Ele toca naquilo que consideramos ídolo. Quando o homem está cego pelo orgulho de quem ele é, Deus toca em seus senhores, porque tem tanta gente vivendo pela fome do seu estômago, como Esaú, que Deus permite a escassez nessa área, para que esse homem se lembre de quem ele é. Muitas vezes nossos senhores são nossas posses, nossos senhores são nossas conquistas, nossas metas, nossos objetivos carnais. Deus toca em tudo isso para que possamos deixar a cegueira e nos arrepender novamente. Presta atenção nisso, quem vive por conquista, Deus tira o seu encanto. Quem vive pelo seu nome, Deus tira a sua autoridade. Quem vive pelo dinheiro, Deus aumenta as suas necessidades. Mas quem vive por Cristo, vê todas as coisas sendo acrescentadas. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Edom está perdendo a sua prosperidade, porque Edom se orgulhou dela. Edom está perdendo a posição que tinha, porque se orgulhou. E diz, quem poderá me tirar daqui? Quem poderá me empobrecer? Quem poderá tirar a minha autoridade? Quem poderá tirar deste local onde eu mesmo construí? Quem poderá me tirar deste local de privilégios? E Deus vai dizer, eu tirarei, porque não há impossível para mim para curar, mas também não há impossível para mim para gerar escassez. Não existe homem no mundo que é grande o suficiente, de modo que Deus não possa tocá-lo. Não existe estrutura que seja grande o suficiente, que Deus não possa tocar. Porque se a base desse homem, a base dessa estrutura é um coração orgulhoso, é um coração soberbo, Deus não pode tolerar. A terceira tratativa de Deus para com Edom, Deus revela os traidores. Versículo 7. Para aqueles que foram irresponsáveis com o que Deus deu.
e se perderam no meio do caminho. Deus revela os seus traidores. Versículo 7 diz: todos os seus aliados, ó Edom, empurraram você para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. Não há em Edom nenhum entendimento. Uma nação sem entendimento, uma casa sem entendimento, um filho de Deus sem o entendimento, ele erra em suas alianças, ele erra em suas associações, porque ele está confundindo a sua carnalidade com a voz de Deus. Alguém sem entendimento se engana em suas escolhas, e se engana não é porque não sabe discernir entre bem e mal. Alguém sem entendimento e se engana com quem vai se aliançar, não é porque ele não sabe discernir quem é uma pessoa boa e quem é uma pessoa ruim, não. Uma pessoa sem entendimento, ela se engana porque ela não sabe discernir o próprio coração. E ela não sabe discernir se a voz e os seus anseios vêm de Deus ou vêm de si mesma. Uma pessoa sem entendimento, ela não sabe se o seu coração está sendo guiado pelo seu desejo carnal ou pelo seu desejo por Deus. Uma pessoa sem entendimento, uma pessoa que não é responsável com a sua vida cristã, acha que tudo aquilo que ela quer é o que Deus quer, acha que é boa o suficiente a ponto de Deus não dizer não para ela, acha que ela é boa o suficiente de modo que Deus nunca trará juízo sobre ela. Dessa forma, a escolha que eu vou fazer, ou com quem eu vou me aliançar, não depende de quem eles são, mas depende dos meus desejos. Quem está perdido em sua responsabilidade com Deus, também está perdido em sua sobriedade. Quem está perdido na sua vida com Deus, está perdido no seu senso de equilíbrio, no seu senso de justiça. Quem está perdido na sua responsabilidade com Deus, não sabe para onde vai. E como a gente aprende, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Percebe como é importante a reconstrução da nossa responsabilidade com Deus? Edom tinha uma responsabilidade, ele recebeu a bênção da primogenitura, mas ele rejeitou lá atrás. Ele rejeitou lá atrás porque agora ele vive pela fome do seu estômago. Edom é capaz de desprezar tudo aquilo que Deus dá, por causa daquilo que ele quer agora. Edom é capaz de se fazer surdo em vez da voz de Deus, em relação à voz de Deus, porque ele está faminto por algo que ele está vendo agora. E querido, não se engane, toda vez que você age pela fome do seu estômago, pelo desejo imperativo do seu coração, você tem um alto potencial de cair no erro. Porque quem não está com a vida responsável diante do Senhor, quem não tem a responsabilidade diante do Senhor, erra em muitas coisas. Erra de diversas formas, porque o responsável, ele tem que ser maduro, e só uma pessoa madura para poder olhar para algo bom e dizer, não, eu não quero. Somente uma pessoa madura é capaz de enxergar coisas que aparentemente são boas para ele e dizer, eu não vou fazer, eu não vou me aliançar, eu não vou me envolver. Pode ser bom, posso desejar, mas não vou fazer, porque sou responsável. O irresponsável espiritual não se preocupa com aquilo que Deus pensa, se preocupa com o que Ele quer. O irresponsável espiritual não se preocupa se Deus condena ou não, afinal de contas, Deus é bom demais, e se eu errar agora, Deus vai me perdoar amanhã. Esse é o irresponsável espiritual. E esse irresponsável espiritual fica cego diante das suas escolhas, fica cego diante dos seus aliados, faz aliança com pessoas que vão suprir os seus desejos. E Deus está revelando aqui os traidores de Edom. E Edom se assusta, porque Edom pensa assim, gente, mas esse povo que eu me aliancei estava comendo comigo na mesa. Esse povo que eu me aliancei, a gente estava trocando figurinhas em relação às nossas estratégias de exército. Esse povo que eu aliancei, a gente estava conversando sobre estratégias políticas. Como é que eu fui traído por eles? Estava almoçando comigo, eu nunca ia esperar algo assim. Mas é claro que dava para esperar. Se fosse sóbrio na sua decisão, dava para esperar. Porque trouxe para perto aqueles que eram parceiros em sua maldade. Era só questão de perto. Você trouxe para perto porque não teve um crivo espiritual. Tem gente que traz para perto pessoas
com alto potencial de destruição, porque faz uma aliança pela maldade do seu coração. E se você traz para perto pessoas sem o crivo espiritual, mas se o árbitro do seu coração é o seu benefício próprio, é questão de tempo até que os traidores venham se revelar. Se as decisões que nós tomamos é pela fome do nosso coração, pela nossa necessidade carnal, é questão de tempo a gente esperar o juízo de Deus sobre nós. E como que a gente deve ter cuidado com as nossas decisões? Porque toda vez que elas são pautadas na nossa carnalidade, não adianta enganar a nós mesmos dizendo, não, Deus vai entender. Não, o que que tem? Todo mundo faz alianças dessa forma, todo mundo escolhe dessa maneira, todo mundo escolhe isso aqui, todo mundo faz desse jeito. Olha todo mundo, olha como eles prosperam. Cuidado, é só questão de tempo. Deus revela os traidores, porque nós permitimos que eles se aproximassem de nós. E eles se aproximam de nós, porque de certa forma nós nos identificamos com eles. Toda pessoa que tem irresponsabilidade espiritual se aproxima de quem Deus reprova. Toda pessoa irresponsável espiritualmente toma decisões que Deus reprova, que Deus odeia. O quarto julgamento de Deus sobre Edom é que Deus julga os seus sábios. Deus julga a sabedoria dessa terra, desse povo. Verso 8 e 9, naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Sabedoria de Edom era grande demais. Pensa numa nação vitoriosa. Pensa numa nação que tinha estratégia política. Muita estratégia política. Muita estratégia nos seus exércitos. Edom era um povo que tinha uma grande sabedoria na maneira em que iria atacar os seus inimigos. Eu me lembro até de alguns filmes, 300, quando você vê aqueles 300 soldados com a sabedoria sobrenatural. Na hora de avançar, todos são perfeitamente organizados para se defender e atacar. Eles são inteligentes, eles são estratégicos. As pessoas olham para fora e as pessoas temem a nação de Edom, porque as pessoas olham para Edom e falam assim, meu Deus, o exército de vocês é forte demais, não tem quem possa lutar contra esse exército. Os políticos das outras nações olham para Edom e falam assim, como é que eu posso negociar com esse povo? Eles são muito inteligentes, eles conseguem tirar vantagem de tudo. Esse povo tem uma sabedoria sobrenatural, mas a sabedoria humana foi maior do que o temor que eles tinham a Deus. As pessoas olhavam para Edom e falavam, que exército admirável. Que estratégia política admirável. Edom, como é que vocês conseguem fazer uma estrutura dessa? Parabéns. Me passa o contato dos seus sábios para que eu possa fazer como vocês fazem. Qual foi a escola em que seus sábios foram formados para que a gente possa fazer igual? Como é que os seus sábios, nossa, eles são impressionantes. Só que Deus zombava da sabedoria de Edom. Porque eles eram sábios suficientes para construir uma boa estrutura, mas eram tolos, porque eles não eram sábios para se arrepender dos seus pecados. Eu aprendo aqui que muito embora eu possa ser excelente em qualquer área da minha vida, muito embora eu possa ser bom em muitas coisas, se eu perder a minha rotina de arrependimento e confissão de pecados, por menor que seja, é questão de tempo para que eu seja derrubado. Por mais excelente que eu seja em qualquer área da vida, talvez eu dou muito certo no meu trabalho, eu sou muito bom nos meus estudos, eu sou excelente, eu sou muito bom, mas chega um tempo que a ausência da minha confissão de pecados, a minha falta de arrependimento cheira mal diante de Deus. E Deus olha para esse coração soberbo e orgulhoso e diz, vou te derrubar. Meu alto desempenho em qualquer relação da vida, no trabalho, na faculdade ou com os amigos, cegou o meu entendimento, cegou o meu senso de sobriedade, de modo que o meu maior ato de sabedoria eu desconheço, porque há muito tempo eu não pratico mais, que é o hábito do arrependimento, e Deus abaterá todo aquele que não se arrepende, e sua sabedoria humana não poderá fazer nada para impedir esse fim. A sabedoria dos homens não é suficiente para destituir o decreto de Deus. A sabedoria do homem não pode impedir a mão de Deus.
E tem gente que pensa, não, mas está tudo dando certo, está tudo funcionando. Se Deus não aprovasse, estava tudo dando errado. Querido, Deus está te dando tempo, porque quanto mais alto o homem sobe, se ele cai lá de cima, maior é a queda. Se não houver arrependimento nas bases, se não houver confissão de pecados, se não houver reconhecimento de falha de caráter no início, quando chegar lá em cima, muito embora as coisas materiais funcionem, seremos derrubados. Deus não nos poupará só porque falamos que amamos a Ele. Deus não nos poupará só porque falamos que servimos a Ele. Deus poupará aquele que se arrepende. O verso 9 fala que até mesmo os valentes de Edom, até mesmo eles ficaram apavorados. De modo que toda a nação foi exterminada. Sabe o que isso quer dizer? Até aqueles que foram colocados para defender o povo se acovardaram em pavor. Até aqueles que estavam lá, na linha de frente, ficaram vulneráveis quando o juízo de Deus chegou. Por causa da irresponsabilidade de Edom com Deus, eles ficaram cegos pelo orgulho. Nem mesmo aqueles que foram colocados para defender essa nação, nem eles foram poupados. Na verdade, eles fugiram do juízo de Deus. Às vezes o nosso orgulho ele é tão grande, sabe? Que quando a gente quer ser poupado do juízo de Deus, a gente olha para aquilo que é material, a gente olha para aquilo que a gente construiu e fala, não, mas se isso acontecer, tem isso aqui para me proteger. Não, mas se isso acontecer, tem isso aqui para me resguardar. Não, mas se isso acontecer, tem isso aqui para me proteger, né? Para eu não ficar mal na história. Não, diante de Deus não tem isso. Diante de Deus, todas as nossas fortalezas humanas fogem. Diante de Deus, todas as nossas estruturas de defesas caem por terra. O que eleva o nosso coração a um nível de graça é o nosso arrependimento de pecados. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver confissão, nossas estruturas elas são vãs. Elas são fúteis. Nossas estratégias, nossas palavras, nossa forma de se portar, a estratégia, a maneira como a gente conduz as coisas, isso é vão. Se nosso coração está reprovável diante do Senhor, Deus vai derrubar a sabedoria de todo aquele que é orgulhoso. E o quinto ponto, o quinto juízo de Deus, Deus condena o oportunismo. Deus condena o oportunismo desse povo. Do verso 10 ao verso 14, ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai falar, Edom, como você foi capaz? Você viu a sua nação irmã, a nação de Judá, você viu eles sendo massacrados. Você viu que eles estavam sendo humilhados pelos seus inimigos. E o que você fez, Edom? Você olhou para a desgraça deles e você sorriu. Você olhou para a desgraça deles e você se alegrou. Verso 10, 11, 12, 13 e 14. Edom foi julgada porque o nível da maldade era grande demais. Edom se mostrou oportunista quando percebeu a vulnerabilidade da sua nação irmã. Edom viu Judá sendo invadida e ao invés de protegê-la, Edom se aproveitou da situação e fez o que sempre quis. Eu resumi essa parte em 3 aspectos, em 3 características de Edom. Edom, você consentiu quando seu irmão era roubado e dividiram os bens entre eles. Nós nos assemelhamos a Edom. Quando nós vemos o nosso irmão sendo roubado, quando nós vemos o nosso irmão indo de mal a pior, e nós aproveitamos para dizer que nós não somos como ele. Eu não sou como ele, graças a Deus que eu não sou como ele. Nós roubamos os bens do nosso irmão, quando eles estão perdendo a honra, e nós trazemos essa honra para nós. Vemos o nosso irmão caindo, vemos o nosso irmão sendo julgado, e a gente fala, pois é, quem mandou ir por esse caminho, né? Eu não. Se fosse eu no lugar, nunca teria tomado essa decisão. Se fosse eu no lugar, isso nunca teria acontecido comigo. Nós roubamos a honra do nosso irmão quando vemos ele caindo e atribuímos características positivas a nós em detrimento dele. Eu não, eu jamais, não, de forma alguma, mas ele, como foi capaz?
Deus falando sobre Edom: Edom, você se alegrou quando viu eles sendo julgados, e você encheu os seus lábios para falar disso. Nos assemelhamos a Edom. Quando vemos nosso irmão sofrendo intimamente, nós falamos: bem feito. Bem feito, é isso mesmo. Está pagando tudo que me fez passar lá atrás. Está sofrendo tudo aquilo que plantou. É isso mesmo, Deus. Enche os lábios para celebrar a derrota do outro. Deus condena isso. Deus diz para Edom: Edom, você ainda matou os que restavam em Judá, e você entregou os sobreviventes aos inimigos deles. Nós nos assemelhamos a Edom, quando depois de tanta tribulação passada por eles, nós ainda pensamos: olha, mas ainda tem aquela bomba lá para estourar, viu? Só foi um pouquinho. Eu mesmo faço questão de fazer parte do juízo de Deus sobre essa pessoa. Inclusive, tem coisa aí que ninguém sabe, mas se me perguntar, eu vou falar. Se me perguntar, eu vou ajudar. Se me perguntar, eu vou contribuir. Nos assemelhamos a Edom quando vemos nossos irmãos perecendo, e a gente faz questão de ajudar ele a sofrer um pouco mais. Às vezes nós somos oportunistas nesse nível, sabe por quê? Porque o nosso nível de carência, ele é grande demais. Ele é tão grande, que para a gente se sentir melhor, a gente precisa celebrar a derrota dos outros. Nosso nível de irresponsabilidade com a vida com Deus é tão grande, nossa natureza carnal é tão caída, que a gente é capaz de olhar para o outro e se alegrar com a derrota dele, porque na verdade a gente não consegue se alegrar com mais nada que Deus faz de bom, apenas com a derrota do outro. E tem algumas pessoas que podem até dizer: mas será que Edom não tinha esse direito de se alegrar? Afinal de contas, Edom foi a nação que foi traída, né, por Jacó. Esaú, né, que é o pai de Edom, foi enganado. Jacó chegou primeiro ali. O fato de sermos traídos, o fato de sermos ofendidos, o fato de sermos humilhados, nunca nos dá o direito de se alegrar com a derrota daqueles que nos feriram. Nunca. Porque a palavra do Senhor diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça do Altíssimo. De modo que aquele que foi ferido, se agora ele vive a sua vida por causa da sua dor, ele é frustrado em tudo que faz. Toda vez que um homem ou uma mulher vive a sua vida com base na dor que lhe foi causada, a chance de ter o fim como o de Edom é muito grande. Porque a motivação para prosseguir na vida, a motivação para vencer, a motivação para avançar, é sempre a dor que está lá atrás. Porque fulano me traiu, agora eu vou ser muito melhor do que ele. Porque essa pessoa me humilhou, agora eu vou além. Porque essa pessoa destruiu o meu passado, agora eu vou viver para provar para ela que eu sou melhor. Vou viver para mostrar que eu sou capaz. Vou viver para mostrar que eu não preciso mais dela. Vou viver para provar que eu sou grande o suficiente. E o mínimo de êxito que eu conseguir, vou dizer para todo mundo: quem é que pode me tirar daqui? Sabe por quê? Porque eu consegui isso na força do meu braço. O coração que vive com base na dor é um coração edomita. É um coração que quer vencer com base na inveja. É um coração que quer vencer com base nos ciúmes. É um coração que quer vencer por causa dessa dor. E eu vou te falar, isso não vai curar nada. O sexto ponto: você será julgado com os demais. Edom recebeu essa palavra de Deus. Você, Edom, vai ser julgado com os demais. Esse é o juízo de Deus sobre Edom. E nesse episódio, Edom é apenas uma pequena parte do plano de Deus. Deus está julgando Edom, mas na verdade Deus está julgando todas as outras nações. E a gente aprende algo muito interessante. Edom veio de uma nação que conhecia a Deus.
Esaú conhecia a Deus por causa do seu pai, sabia quem Deus era, e muito provavelmente sabia que nosso Deus era um Deus de justiça. Talvez Esaú ouvia do seu pai dizendo: nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Haverá o dia em que ele virá para julgar os bons e os maus. Haverá o dia em que Deus irá julgar aqueles que são e aqueles que não são. Haverá o dia em que isso vai acontecer. Talvez Edom nunca esperava. Talvez Edom nunca esperou que o seu julgamento seriam com aqueles que são inimigos do povo de Deus. Edom cresceu debaixo das palavras do Senhor. Então ele pensou: quando o dia do Senhor vier, eu serei julgado como aqueles que serão inocentados. Eu serei julgado como aqueles que serão poupados. Eu vou ser julgado com aqueles que serão libertos. Porque o meu pai falou assim. Mas por causa da irresponsabilidade de Edom, ele ficou cego no seu entendimento e desviou as suas atitudes daquilo que Deus aprovava. De modo que agora ele está sendo julgado com aqueles que eram inimigos do povo de Deus e ele não percebe. Ele ainda acha que ele vai ser julgado como aqueles que são santos, porque ouviu do seu pai de um Deus forte, ouviu dos seus avós que servem um Deus poderoso, mas a conduta deles se assemelhavam de um Deus que era ruim. A conduta deles era de pessoas ruins. Isso me ensina algo muito interessante. A fé do meu pai não vai me salvar. A fé do meu avô e do meu bisavô não vai fazer nada por mim. Porque haverá um dia em que o Senhor virá para nos julgar. E talvez porque nós começamos a nossa vida servindo a Deus, talvez porque nós crescemos em um lar que falava sobre Jesus, a gente acha que a gente está sendo julgado da maneira certa. A gente acha que a gente vai ser julgado para ser inocentado, mas Deus está falando: dá uma olhada nas suas atitudes, dá uma olhada na motivação do seu coração. Observa um pouco por que é que você faz as coisas. Observa um pouquinho por que é que você age dessa maneira. Você acha que com esse coração você vai ser julgado como o meu povo? Não. Com esse coração você vai ser julgado como os demais. Como esses demais que você cresceu ouvindo, que receberiam o juízo de Deus. Você está lá, Edom. Você está lá porque você achou que você poderia vencer pela força do seu braço, mas você nunca foi servo suficiente para se arrepender do seu pecado. Você nunca foi humilde o suficiente para reconhecer que você era falho. E você nunca foi humilde o suficiente para deixar que eu lutasse as suas guerras. Você quis lutar a sua guerra sozinho. Quando você foi traído por Jacó, você quis vencer na força do seu braço. Quando você foi traído pelo seu irmão, você quis fazer justiça com as suas mãos. E por causa da cegueira desse entendimento, você está perdido e hoje está sendo julgado por mim. Quem não se arrepende dos seus pecados, quem é responsável diante do Senhor, quem acha que a sua própria conduta vai te salvar, será julgado com os demais. E o sétimo e último ponto: Deus justificará a nação de Jacó. Deus justificará a nação de Jacó, porque Jacó, muito embora foi esse garotinho caseiro que ficava em casa, mas astuto na sua mente, houve um tempo em que Jacó se arrependeu. Jacó se arrependeu de tanto medo por aquilo que ele tinha feito, ele fugiu. Ele ainda foi se encontrar com Esaú e deu muitos presentes e disse: Esaú, por favor, me perdoa. Jacó reconciliou com seu irmão, se reconciliou com Deus e pôde ensinar para a sua geração o caminho da salvação. E Jacó pôde ensinar para os seus filhos que o nosso Deus, Ele é o verdadeiro Deus que justifica. Ele é o Deus que nos livra das nossas dores. Ele é o verdadeiro Deus que pode tirar a gente das nossas aflições. E servir a esse verdadeiro Deus não quer dizer que não vamos passar por tribulações, mas quer dizer que mesmo no olho do furacão, existe esperança para nós.
Verso 17, ele diz: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Enquanto uma nação não foi responsável com o que Deus deu, a outra recebeu do Senhor graça, porque se arrependeu. A gente pode entender aqui o monte de Sião como a igreja de Cristo, é o que o texto diz. E esse versículo traz esperança para todo aquele que cumpre com responsabilidade o chamado de Cristo, o chamado da filiação e o seu propósito. Viver essa vida em Deus, querido, viver uma vida com o Senhor, viver uma vida de responsabilidade com o Pai, não é a garantia que você vai ter a plena paz aqui na terra, mas que você vai ter esperança na tribulação. Existem hoje muitos Edoms que afligem Judá. Judá vive as tribulações, mas ele permanece em Deus. E olha só, Judá suporta a tentação de ser como Edom. Acha que Judá também não pensou, mas se eu for como meu irmão? E se eu for como Edom, que foi mal? E se eu for como Edom, que vai fazer justiça com minhas próprias mãos? E se eu for como Edom, que vai seguir o próprio coração e não esperar a provisão de Deus? E se eu for como Edom? Judá suportou a tentação de agir como Edom. Judá suportou a tentação de agir de maneira negativa. Para alguns pode ser compreensível o que Edom fez, mas para Deus não foi. Judá recebe alento do Senhor, Judá recebe justiça do alto, Judá recebe recompensa eterna. O texto diz que Judá encontra livramento no monte Sião, ele encontra livramento na igreja. O povo de Deus encontra livramento no meio do seu povo, no meio dos escolhidos do Senhor. Só que Edom tem o seu próprio monte, Edom tem a sua própria turma, Edom tem o seu próprio Deus. Tem muitos que são como Edom, que ao invés de buscar livramento no monte Sião, na igreja de Cristo, busca livramento no monte de Edom, nas igrejas da perdição. E aqui não estou falando de placa, aqui estou falando de pregação, aqui estou falando de louvores, aqui estou falando de líderes que conduzem o povo à perdição, que conduzem o povo segundo a concupiscência do seu próprio coração. E a gente não está longe disso, porque a Bíblia fala: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, muitos virão em meu nome dizendo que é Deus, muitos ficarão insensíveis àquilo que é certo, e nos últimos dias haverá coceira nos ouvidos diante da verdade. E quem vai se refugiar no monte de Edom é quem está querendo se refugiar nas palavras que trazem massagem para o seu ego. Mas aqueles que se refugiam no monte de Sião, na igreja de Cristo, encontram livramento. Judá encontra santidade no monte de Sião, Judá encontra santidade na igreja de Cristo, mas Edom prefere uma vida sem arrependimentos. Edom prefere uma vida que confia na própria sabedoria humana, de modo que não acha que um dia será julgado diante de Deus. E por último, Judá encontra um lugar de conquista no monte Sião. Judá encontra um lugar de conquista no meio da igreja. Mas Edom prefere a obra das suas mãos. Edom prefere vencer por si só. Queridos, que sejamos como Judá. Mas se hoje você se identificou de alguma forma como Edom, não há problema, porque hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia de você dizer: Deus, eu realmente tenho sido irresponsável diante das coisas do Senhor, mas eu não quero mais ser. Eu não quero ser como Edom. Hoje é dia de ser responsável como Judá, que mesmo sofrendo permaneceu em Cristo, ao invés de abrir mão de suas responsabilidades por um prato de lentilhas, assim como fez Edom. Hoje você tem a oportunidade de ser como Judá. Você pode se arrepender das suas falhas como Judá fez. Você pode se arrepender dos seus maus caminhos como Judá fez. Você pode se arrepender, você pode se humilhar, porque é muito melhor ser humilhado pelo homem, mas exaltado por Deus, do que ser exaltado pelos homens e ser humilhado pelo Altíssimo.
Edom quis ser exaltado pelos homens e foi traído por eles, e recebeu a justiça de Deus. Judá foi humilhado pelo seu próprio irmão, mas foi justificado pelo Senhor. Judá foi justificado pelo Senhor dos céus. E nós precisamos nos agarrarmos a essa esperança, a esse Cristo que traz perdão, a esse Cristo que renova em nós a responsabilidade de sermos filhos e de caminhar em vitória, muito embora sofrendo, mas em vitória. Feche seus olhos, vamos orar. Se coloque de pé no seu lugar para a gente poder falar com o nosso Deus. Feche seus olhos, fala com o Senhor. Eleva o seu pensamento ao seu Pai neste momento. Traga à memória quem você tem sido como filho de Deus. E renove a responsabilidade que você recebeu diante do Senhor. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão, de cura, de libertação. Eu e você não escutamos uma mensagem como essa para sair daqui da mesma forma que nós entramos, não. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar espírito e alma, juntas e medulas. E a palavra do Senhor não volta vazia, e você não pode sair daqui sem dar uma resposta àquilo que Deus falou com você. Foram 7 pontos, e eu tenho certeza que um desses pontos tocou o seu coração. Talvez uma coisa o Senhor quer fazer na sua vida nessa manhã, e Ele está dando para você a oportunidade de se arrepender, de corrigir, de voltar ao primeiro amor, de mudar a história da sua casa, a história da sua família. Por isso, se você está arrependido, e era o que faltava para Edom, arrependimento, se o Espírito Santo ministrou no seu coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. E dos arrependidos eu sou o primeiro deles. E daqueles que se arrependem, eu me coloco aqui em primeiro lugar, porque eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu quero viver algo novo com o Senhor, e para viver algo novo eu preciso de uma atitude nova. Para viver algo novo eu preciso de uma ação nova, de uma palavra nova, e a palavra que ecoa do meu coração é perdão, Deus, perdão. Se você está arrependido pela vida que você tem levado, é tão simples, é só sair do seu lugar e vir aqui na frente. Sabe por quê? Porque o diabo não conhece a sua mente, ele não é onipresente assim como Deus é, ele não sabe o que está no seu coração, mas quando você sai e vem diante de uma palavra como essa, ele está olhando para você e ele está vendo que ele te perdeu, Deus está vendo que você se arrependeu. O mundo espiritual está contemplando aqui um processo de cura e de arrependimento. Só Deus pode completar aquilo que Ele começou a fazer na sua vida e na sua história. E hoje é dia, não só de ser transformado, mas de levar essa transformação para sua casa. Se tem alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo, eu quero convidar você a se entregar a Jesus Cristo. Talvez você conheça de ouvir falar, mas ainda não entregou a sua vida nas mãos dele. E eu fico me perguntando, quem é a primeira pessoa nessa manhã que vai entregar a vida para Jesus? Quem é o primeiro pai, a primeira mãe que vai mudar a vida da sua família e da sua história, entregando a vida para Jesus? Só sabe a importância de ter Jesus em casa quem nasceu num lar que Jesus não era presente. Só sabe a importância de ter Jesus no coração quem conviveu com um pai e uma mãe que não tinha Jesus no coração. Mas hoje Ele está te dando a oportunidade de mudar a história da sua casa e da sua família. E se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, eu também quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que querem se reconciliar com Jesus Cristo. Eu conheço a Jesus, eu conheço a palavra, mas eu estou distante dele. E nessa manhã eu quero me reaproximar, eu quero me reconectar.
eu quero voltar para casa. Se essa é a decisão do seu coração, se una a nós. Não é a eles, é a nós. E é interessante porque na Bíblia, sempre que alguém se arrependia, havia festa. O arrependimento não traz tristeza, ele traz transformação, festa, alegria. O filho pródigo foi recebido em festa. O ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que está te esperando não é julgamento e nem juízo. O que está te esperando é o abraço do Pai eterno, o Pai perfeito. É o abraço do nosso Deus. Deus, eu quero colocar cada vida aqui que está diante do Senhor. Eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E essa palavra veio no momento certo, na hora certa, do jeito certo, para nos trazer de volta para casa. Nós não estamos pesados, entristecidos por uma palavra que chacoalhou o nosso coração. Nós estamos alegres e felizes, porque estávamos caminhando num caminho de morte, mas hoje voltamos para o caminho da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é isso que está acontecendo nessa manhã. Nós estamos voltando para a verdade, nós estamos voltando para o caminho, e nós estamos voltando para a vida. Por isso, Pai, enche o nosso coração de alegria. Perdoa os pecados de todos que aqui estão. Perdoa os pecados dos nossos familiares, dos nossos amigos. Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por favor. Que o Teu Espírito Santo traga o verdadeiro arrependimento. Enche o nosso coração de um arrependimento genuíno que nos leva a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de ação. Que nós saiamos daqui hoje diferentes da maneira como entramos. Tira todo orgulho, toda presunção, toda vaidade, toda arrogância. Nos dê um coração humilde, quebrantado, amoroso, um coração que transborda. Nos faz, Deus, viver uma vida que Te agrada. Nos faz viver uma vida que honra ao Senhor. Assim como Paulo falou, faz de nós árvores frutíferas que vão abençoar a vida dos outros. Eu te agradeço porque a Tua palavra diz que aquele que se arrepende, há perdão para ele. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que há perdão para nós, Pai, e nós estamos felizes de saber que o Senhor escolhe lançar o nosso pecado no mar do esquecimento. Obrigado porque nessa manhã o Senhor não só perdoou a vida de alguns, mas o Senhor trouxe salvação à família de muitos. Ó Deus, muito obrigado pela libertação. Nós não somos mais dominados pelo pecado e nem pela condenação do pecado. Nós somos livres e nós queremos usar a liberdade que o Senhor nos deu para andarmos no Teu Espírito Santo e transbordarmos da Tua presença. Obrigado por essa manhã de culto, de louvor, de adoração. Obrigado por essa manhã de um transbordo de amor. Obrigado nessa manhã porque o Senhor enche o nosso coração de esperança. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. E toda a igreja diz...